Seja bendito o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Do Evangelho segundo João, capítulo 15. Naquele tempo Jesus disse: E este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes. Já não vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz o seu senhor, mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós, e vos destinei a ir e a dar fruto, e o que permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. É isto o que vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, reparai que antes que a vós me odiou. Se viesses do mundo, o mundo amaria o que seu. Mas como não vindes do mundo? Pois fui eu que vos escolhi do meio do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos daquela palavra que vos disse: o servo não é mais que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vós hão de perseguir a vós. Se cumpriram a minha palavra, também hão de cumprir a vossa. É o Evangelho do Senhor. Cari fratelli e care sorelle, Caros irmãos e caras irmãs, hoje a nossa oração dá-se aqui, na Basílica de São Bartolomeu, na Ilha Tiberina, Santuário dos Novos Mártires. No dia fazemos memória do massacre dos armênios e outras populações cristãs, tido em 1915, dentro do Império Otomano. É aquele que os armênios chamam de Metzgern, isto é, o grande mal. E neste lugar aqui, queremos fazer memória daqueles homens, mulheres, crianças e idosos deportados, deslocados e mortos naqueles anos. Neste santuário é venerada uma carta, escrita por um deles, o bispo de Mardin, Maloyan, uma carta que hoje pusemos no altar maior. Conforme escreveu André Riccardi, num livro em que relatou as vicissitudes desses acontecimentos, na cidade de Mardin foi cancelada em poucos meses uma antiquíssima comunidade de cristãos armênios e quase completamente destruída a comunidade dos sírios. Até então, os cristãos tinham vivido numa coabitação pacífica com a população, conviveram com a população que na maioria era islâmica. Depois, no início da perseguição, no maio de 1915, o próprio Dom Maloyan foi obrigado a pôr-se a caminho com algumas milhares de membros da sua comunidade. Foi massacrado depois, como os outros, durante o longo calvário daquela deportação, aquele crime. Foi possível porque o mundo estava, dizemos, distraído pelo contexto da Primeira Guerra Mundial, como na Segunda Guerra Mundial, como nos últimos anos na guerra. Pois os conflitos sempre permitem qualquer tipo de violência contra populações desarmadas. A memória desses acontecimentos nos ajuda a alimentar e a motivar o nosso não à guerra, o nosso não a qualquer tipo de justificação dos conflitos. Dizer não é também não dar ocasião a quem quer fazer projetos piores do enfrentamento entre exércitos, projetos violentos dirigidos contra vítimas civis. Dizer não. Hoje fazemos memória daquele crime neste lugar dedicado aos cristãos que derramaram o seu sangue pelo Evangelho. A nossa é uma memória sofredora, dolente, mas que não é visada a alimentar ressentimento ou pior ódio. Seria como trair a memória dos próprios mártires daqueles anos. Eles
tem seguido as palavras de Jesus e aquele seu mandamento, que vos amais uns aos outros, como eu os amei. É o amor que caracteriza a vida dos discípulos do Senhor, não é o ódio, nem sequer aos inimigos, porque ao seguir as palavras de Jesus, ele nos disse: amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai do céu. Pois ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. A memória daquele mal tão forte que foi mirado aos cristãos naqueles dias é o testemunho da beleza de um povo, de pessoas desarmadas que ficaram fiéis também na perseguição. O mal suscita em todos os tempos oposição e perseguição contra aqueles que escutam o Evangelho. Jesus tinha dito aos seus amigos antes da sua paixão, conforme acabamos de ouvir: se o mundo vos odeia, disse, e reparai que antes de vós me odiou a mim. Se me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós. Mas ele acrescentou também o seguinte: se cumpriram a minha palavra, também hão de cumprir a vossa palavra. A palavra comunicada pelos discípulos é posta por Jesus no mesmo plano da sua. Ele equipara a sua palavra à nossa palavra. Uma declaração muito forte por Jesus. Neste tempo de Páscoa é uma declaração tão plena de esperança. Pois é verdade, somos pequenos, somos fracos e às vezes somos alvo de dificuldades que parecem inultrapassáveis, mas temos no coração uma palavra, a palavra do Evangelho, palavra que traz uma força de salvação por ser palavras de Jesus. Caros irmãos, os mártires de todos os tempos apostaram de que na palavra do Evangelho houvesse o segredo do mundo novo. Eles acreditaram e a sua confiança não desmoronou, mesmo quando isto foi à custa da sua própria vida. O seu testemunho, aparentemente de pessoas derrotadas, na realidade sacudiu no profundo as fundamentos da história, porque eles têm confiado as suas vidas a Deus, Senhor do cosmo e da história, conforme diz o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e o que nela existe, o mundo inteiro e os que nele habitam. Perante o mal, perante os sinais do mal no mundo, o testemunho dos mártires nos ajuda a ficar mais conscientes daquilo que nos foi confiado. É o Evangelho, a palavra de Jesus, que podemos comunicar e que transforma a vida e os corações daqueles que a escutar. Se o mal acaba desencadeando as suas armas violentas, o Senhor nos ensina a percorrer o caminho dos seus amigos, que eles percorreram também, e que em todos os tempos foram capazes de responder ao mal pelo bem. E se o mundo muitas vezes é marcado pela sede de lucro, pela cultura do descarte que destrói a casa comum, o Evangelho conquista os corações para uma harmonia que pertence ao Criador do céu e da terra, que reconstrói o respeito e a ternura para com os mais débeis. Naquele pacífico e desarmado testemunho dos mártires, nós estamos a contemplar a bem-aventurança dos obreiros de paz, chamados pelo Senhor filhos de Deus. Portiamo questo tesoro in modi di credere.
Ó Signore Gesù, Ó Senhor Jesus, que vos reconheceis nos vossos discípulos quando são perseguidos, desprezados, vinde em seu socorro, porque muitos cantos da guerra são ameaçados, tirados a sua liberdade, presos, sujeitos a tratamentos duros, deportados e mortos. Sustentai-os no tempo da dor, acompanhai-os pela vossa misericórdia, libertai-os do jugo que lhes oprime, guardai-os na vossa speranza, agora e para sempre. Signore, insegnaci a pregare. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Cristo è risorto. Cristo resucitó, de verdad resucitó.